quem tem dificuldades em ter gestão do seu humor, ou quem geralmente arranja mais desculpas do que assume responsabilidades, geralmente são pessoas que geralmente têm mais vulnerabilidades e têm mais dificuldades em conseguir mudar de vida e conseguir descobrir novos caminhos para lidar com as adversidades que a vida dá. E como esta altura de pós-confinamento, numa pandemia mundial, está a ser uma espécie de teste às personalidades de quase toda a gente, e depois a seguir, como faz teste às pessoas, a seguir faz teste às empresas, e a partir do momento que faz teste às empresas e às pessoas, faz teste às sociedades, nós realmente começamos a ver como é que nós variamos entre nós e como é que uns conseguem, de facto, transformar estes grandes problemas que estão a surgir em oportunidades de mudança, ou a transformarem o desconhecido e o risco num drama gigante que acabam por causar dano de forma definitiva nesta fase temporária. Porque a vida é isso, a vida é lidarmos com o risco, é lidarmos com as circunstâncias que temos, mas acima de tudo, o sentido de eu juntar aqui a palavra responsabilidade no desenvolvimento pessoal tem a ver com uma das premissas bases que a ciência tem demonstrado em investigações recorrentes. É que a vida não é o que nos acontece. A vida é o que é que nós fazemos com o que nos acontece. E acima de tudo, esse é o grande segredo. E se eu conseguir ter flexibilidade suficiente, ter sentido de humor suficiente e assumir a responsabilidade suficiente, eu acabo por ter muito mais competências de desenvolvimento pessoal para conseguir ultrapassar estas fases de transição ou de conflitos que muitas vezes a vida nos traz. Resumidamente, é só isto. Posso tratar por Ivan? Eu deveria tratar... Podes, estás à vontade, Zé, à vontade. Ivan, o humor compra-se, aprende-se, treina-se, é uma coisa que vem quando se nasce. Fala um bocadinho disto do humor que nos faz esta coisa única quase a nível de espécie, que é rir. Rir e Sim. um conjunto de reações físicas e psicossomáticas que andam à volta disto. A parte boa é que o humor é tanto mais fácil quanto mais espontâneo for. E é por isso que eu também não quis ter aqui nenhum tipo de estrutura, ou PowerPoint, ou estar aqui preso muitas vezes a um papel, porque é precisamente na conversa que geralmente o melhor humor surge. Isto por um lado, porque há dois tipos de humor. Há um humor que tem a ver com conseguimos relativizar a importância das coisas e aí pôr uma leveza maior para os problemas. E esse humor é essencial, é um dos traços de maior maturidade no espectro da maturidade emocional, porque geralmente, e vou manter o foco nesta componente do humor, do nosso humor. O humor é um mecanismo de defesa. Portanto, é uma defesa que nós, enquanto seres humanos, temos para conseguirmos enfrentar os problemas e as dificuldades. E nós temos duas formas de lidar com os problemas nesse espectro emocional. A mais básica de todas e a mais primitiva, que é geralmente uma das mais imaturas, é a agressividade. É quando a pessoa fica fisicamente violenta, portanto, passa a ação, passa ao ato. E depois a outra, mais madura e competente, é geralmente quando nós conseguimos saber relativizar e ter, obviamente, um sentido de humor associado à situação. E geralmente, quando as coisas têm mais sentido de humor, são mais relativas, são mais flexíveis. Se são mais flexíveis, conseguimos ver melhor as escolhas que temos disponíveis. E se temos mais escolhas disponíveis, somos mais seguros a tomar decisões porque vemos as escolhas que existem disponíveis. Quanto menos escolhas eu tenho, mais ansiedade eu tenho. Se estou mais ansioso, mais inseguro. Se estou mais inseguro, sou mais impulsivo. Se sou mais impulsivo, tomo piores decisões. Portanto, isto numa perspectiva desse humor que dá para gerir e ser treinado. Treinado como? Essencialmente com o tipo de contextos em que eu escolho mergulhar, ou que começo a mergulhar, e dentro desses contextos, o tipo de pessoas que eu tenho lá dentro. Porque geralmente as pessoas que nos rodeiam, talvez as nossas 3 a 5 pessoas que mais frequentemente nós estamos em contacto, definem muito do nosso estado de humor. E se nós não temos muito cuidado ou não conseguimos gerir bem a qualidade das nossas relações próximas, nós acabamos muitas vezes por afetar o nosso equilíbrio pessoal e o nosso estado de humor
que depois perdemos o sentido do humor e depois, obviamente, ficamos com muito mais vulnerabilidades desenvolvidas, não é? Ou seja, De um lado... passou a interromper-te, Ivandro. Sim, Aqui entra um sim. bocadinho naquela frase que é diz-me com quem andas e te quem és ou que tipo de pessoa que tu és. Exato. E nunca isso, quer dizer, a frase parece simples, mas tem uma complexidade associada dramática, porque o peso e o drama que essa realidade tem na nossa vida é crucial. Portanto, nós, tal como na alimentação, o nosso corpo é produto daquilo que nós comemos, o nosso cansaço é a forma como nós cuidamos do nosso corpo e da nossa saúde física. E a nossa saúde mental é muito fruto da qualidade das relações interpessoais que nós temos à minha volta. E, portanto, se eu não cuido, ou pelo menos não tenho a consciência de quem são as pessoas que eu deixo estar na minha vida em termos de frequência e de intensidade dessas interações, porque nós não encaixamos em toda a gente e nem toda a gente encaixa em nós, isto não é necessariamente serem más pessoas ou boas pessoas, não é por aí nunca que nós temos que ver as coisas. É no sentido realmente de compatibilidades, porque as compatibilidades nas relações humanas têm muito a ver com complementos, características complementares. Geralmente, isso é como aos casais, por exemplo, se um é mais introvertido, o outro é mais extrovertido. Se um é mais impulsivo, o outro é mais controlado. Se um é mais neurótico, o outro é mais psicótico. Se um é mais aventureiro, o outro é mais inibido. Se um é mais perfeccionista, o outro é mais agitado e mais pouco metódico. E, portanto, quando as coisas tendem a atingir um equilíbrio nestas características da personalidade, nós geralmente conseguimos encontrar pares que encaixam bem connosco. Mas quando eles entram... Isto tem a ver com aquela estatística que está por detrás da ciência da psicologia, porque a psicologia é essencialmente uma ciência assente em modelos matemáticos e estatísticos. Não é uma ciência da opinião, porque para além disso nunca seria ciência, não é? E, portanto, tem a ver com este conjunto de investigações que nos determina que há um padrão que é esperado e as compatibilidades desses padrões, quando vêm para as outliers, ou quando vai muito abaixo da curva ou vai muito acima da curva, os contrastes, quando são demasiado acentuados, isto realmente não encaixa bem. Então, por isso é que depois as pessoas vão se ajustando mutuamente. Por isso, se nós conseguimos escolher bem as pessoas que estão à nossa volta, geralmente aquelas que melhor compatibilizam e que encaixam um pouco nas nossas características e que nós encaixamos nas delas, nós geralmente começamos a trabalhar em equipa. E essa visão de equipa, que é difícil desenvolver e é preciso uma boa capacidade articulatória consciente da forma como nós organizamos os nossos pensamentos, que depois marca as emoções e depois os comportamentos, esta trilogia entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos, quanto mais consciente for, mais eu consigo ser responsável por aquilo que me leva ao meu desenvolvimento pessoal e depois, quanto mais eu ajudo o outro a encaixar nestas características, mais ele também tem gosto em encaixar nas minhas. É este trabalho de equipa que geralmente criamos depois aquilo que se chamam as Dream Teams, não é? Quer no futebol, quer nas famílias, quer nas imobiliárias, quer nas empresas, por aí fora. Ivan, há aqui uma coisa que às vezes gera alguma... que é um bocado discutível. A alegria no trabalho deve existir efetivamente, ou seja, a diversão e ser exteriorizada, ou o ambiente de trabalho deve ser mais cauto, mais fechado, entre aspas, como alguém chama, mais profissional. As pessoas estão aqui para trabalhar, não é para se divertirem. Como é que tu entendes de tudo isso? É assim, tu consegues encontrar resultados de eficácia e produtividade e competência nos dois cenários, quer tenhas ambientes muito formais ou ambientes mais informais. O que determina essa eficácia ou essa produtividade tem a ver com a forma como esse grupo ou como essas pessoas interagem entre si. Acima de tudo, o que é que nós queremos quando estamos a trabalhar em ambiente profissional? Queremos que as pessoas se sintam bem, integradas dentro de um grupo, e que isso permita que elas consigam entrar numa simbiose ou num trabalho de equipa sem medo de dizerem o que pensam, por forma a que haja honestidade e consigam evoluir o resultado, portanto, o processo para chegar ao resultado. E o problema é que quando nós não estamos à vontade na nossa forma de estar na relação uns com os outros, nós estamos mais preocupados com o que o outro pensa e não com aquilo que eu quero dizer. E se eu estou a trabalhar numa equipa em que eu estou mais preocupado com o que os outros vão pensar de mim, eu nunca vou conseguir dar o meu melhor, porque o meu melhor vai ficar atrofiado ou inibido por causa da forma como eu acho que os outros vão pensar daquilo que eu vou dizer. E esta forma de... Eu vou-te interrompendo. Sim, força, que isto é interação, exatamente. Isto aqui é equipa, Zé, isto aqui é equipa.
Podemos dizer que as empresas estão cada vez mais políticas e as pessoas menos naturais, ou seja, a pessoa está muito preocupada com o seu marketing pessoal, com a imagem que passa internamente, e por isso cada vez está mais sisuda, mais fechada, menos dada a interagir de forma. Estamos a falar de humor e de riso, etc. É assim, se eu sou mais taciturno e surumbático na minha personalidade, não é? Eu tenho que ser congruente com aquilo que eu sou, mas isso não faz de mim alguém pior do que alguém que é mais extrovertido ou mais bem-humorado no seu dia-a-dia. Mas se calhar o facto de nós sermos os dois transparentes e conseguirmos aceitar quem somos na relação um com o outro, faz com que eu, ao ser demasiado surumbático, tu, se for mais bem-humorado, consigas puxar-me para o lado mais divertido. E se calhar tu, quando estás nos teus exageros mais extrovertidos, eu, com o meu lado surumbático, consigo-te pôr um bocadinho os pés no chão. E isso faz de nós uma equipa. Portanto, eu não tenho que estar a criticar um e outro, porque é a capacidade de nós nos ajustarmos neste relacionamento, sempre através da forma como eu assumo aquilo que eu sou. E essa responsabilidade compete a cada um de nós. E é por isso que o teu poder de mudar ou de conseguires, ou melhor dizendo, a forma como eu consigo atingir o máximo do meu potencial tem a ver com a forma como eu assumo a responsabilidade de dar o meu melhor no grupo ou na função que tenho. E o facto de eu ser mais transparente e mais igual a mim próprio na maneira de trabalhar contigo ou com o meu grupo ou com a minha empresa faz com que e se esse grau de aceitação entre todos seja comum, porque isto contamina-se, não é? Porque eu, ao ser mais verdadeiro contigo e ao ser transparente, faz com que tu, se tivesses inibido antes, comeces a perceber que vale a pena também seres transparente. E o facto de estarmos todos a ser mais genuínos e espontâneos nos nossos relacionamentos faz com que aquilo que permite criar soluções, criar opções de trabalho para que os processos consigam ser mais eficientes e mais produtivos, geralmente consigam chegar a bom resultado. E é isso que falta muito em muitas empresas e em muitas dinâmicas de trabalho, inclusive nas famílias também, que tem a ver com essa dinâmica da comunicação mais honesta e verdadeira, de dentro para fora, e não preocupado com o que o outro vai pensar em relação àquilo que eu quero dizer. Porque esta preocupação com a embalagem, com o pacote e não propriamente com o conteúdo, isto é algo que quando a embalagem é mais importante na interpretação individual do que o conteúdo, nós geralmente vamos ficar sempre aquém do nosso potencial e de conseguirmos efetivamente chegar àquilo que é o nosso melhor. Aliás, a própria sociedade fica sempre mais fraca e a relação humana e a comunicação entre nós fica sempre mais fraca se nós não conseguimos ter esse grau de honestidade na comunicação um com o outro. Porque se eu estou preocupado contigo e, sei lá, posso-te magoar, podes ficar ferido na tua suscetibilidade individual, quer dizer, geralmente, ou ficar ofendido, não é? Que é uma coisa que se fala muito hoje, as pessoas estão muito ofendidas, mas a ofensa, se eu pegar no espectro, em termos de desenvolvimento emocional, a ofensa, no lado mais maduro, é sempre uma escolha minha. Eu é que escolho ser ofendido. Ou seja, quando um não quer, dois não discutem. Sim, está bem visto, é isso. Quando um não quer, dois não discutem. Isto aplicado ao trabalho, se calhar, diria que é uma máxima muito importante, quer no relacionamento com colegas e chefias, quer com o relacionamento com clientes. Sim, exatamente. Até no próprio relacionamento, sei lá, entre colegas que não se dão bem, mas são os dois muito competentes. Eu nunca me esqueço, aqui há uns anos atrás, eu estou a escrever um livro que se vai chamar, provavelmente, Flagrantes da Vida Real, que são coisas que eu ouço em consultas e nas interações com as empresas, etc., e vai-se apanhando exemplos que são perfeitos como metáforas para depois cada um personalizar e perceber como é que nós devemos, de facto, ser iguais a nós próprios, porque essa é a maior dificuldade que as pessoas têm. Não conseguem ser transparentes na relação umas com as outras e como estamos muito preocupados com o que os outros vão pensar ou como é que vou ser aceito e como é que vou encaixar, etc. E esta variável que entra na equação prejudica-nos realmente eu dar sempre o meu melhor. E, portanto, se estamos os dois a trabalhar juntos, se tu não dizes o que queres dizer e eu não digo o que eu quero dizer, nós estamos a comunicar, mas estamos a ser cínicos um com o outro.
E isso é o que depois faz com que a pessoa sinta medo de ofender o outro. E se eu tenho medo se eu dizer a minha perspectiva, o meu ponto de vista, aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, se eu ao dizer isso para conseguir evoluir o resultado daquilo que estamos a fazer em conjunto, se eu tenho medo que tu vais ficar ofendido, só porque estou a ter uma ideia diferente da tua, então o que é que eu estou a fazer aqui? Eu estou basicamente a não contribuir para um trabalho verdadeiro no máximo das nossas capacidades em conjunto. E se eu levar isto para a sociedade, se nós começamos na sociedade a ter medo de conversarmos e articularmos em condições as nossas lógicas de pensamento, eu vou começar a ter medo de dizer o que penso porque o outro vai ficar ofendido ou zangado com aquilo que eu digo de diferente. Então começamos todos aqui a dizer o que o outro quer ouvir e nunca o que nós queremos dizer. Mas se tu estás a dizer o que eu quero ouvir e eu digo o que tu queres ouvir, nós estamos a dizer exatamente o mesmo e estamos a anular mutuamente e não há individualidade de cada um. E se tu anulas as pessoas, tu acabas por ter um grupo ou acabas por ter um grupo em que eu falando contigo ou com 50 pessoas desse grupo, todos pensam literalmente igual e ninguém se diferencia em nada. E depois, no final, tu vais dizer, quando estivermos a falar contigo individualmente, tu vais dizer, eu não percebo, ninguém me diferencia, ninguém me faz sentir especial, eu queria ser reconhecido. Mas se tu queres ser reconhecido e a tua individualidade tu nunca afirmas e te anulas, então tu és diferente em quê do magote, da média? Não és diferente em nada. E, portanto, se tu nunca te diferencias em nada, não podes ser reconhecido pela diferenciação de nada, não é? E isso é um grande problema que nós vemos hoje, é que as pessoas querem reconhecimento pelo esforço ou pela diferença de alguma coisa, mas muitas vezes têm uma grave dificuldade em assumir as diferenças que eles próprios têm para contribuir e melhorar. E, portanto, se estamos todos na média, não me diferencio em nada. E se eu não me diferencio em nada, eu sou apenas mais um. E eu tenho que conseguir trabalhar em conjunto para que eu não tenha tanto medo de afirmar aquilo que eu quero dizer. E é precisamente amadurecendo as ideias a dois, em que tu dizes o que pensas e eu digo o que penso e eu não concordo contigo, mas espera aí, Zé, eu acho que não é bem assim. E depois tu tentas contrapor. E depois os meus argumentos e os teus argumentos, que se continuarmos a debater, a nossa natureza tem uma coisa maravilhosa, é que nós tendemos para o equilíbrio, nós tendemos para o consenso. Até que chega a uma altura em que começamos a perceber, não, realmente, onde há menos contras e há mais prós, é se calhar esta decisão que temos que tomar agora. Em que eu, às tantas, cedo porque já compreendo o teu ponto de vista, ou então tu cedes porque já compreendes o meu. E como o barco é o mesmo, porque é que andamos aqui a discutir, a querer ter razão entre um e outro, quando se calhar o objetivo é ter paz e chegar ao fim? Eu tinha aqui uma pergunta que me colocaram aqui já no bate-papo, que vou passar a apresentá-la, que é da Marta Sofia, qualquer coisa. Algumas pessoas são pessoas de alta sensibilidade, high sensitivity people, que acabam por absorver o stress que está em volta delas. Muitas vezes não podemos escolher o ambiente que está à nossa volta. Existem estratégias para combater esta influência no nosso humor e estado de espírito? Claro. Ou seja, estamos aqui à procura de alguns truques e dicas para lidar com estas... É assim, há estratégias, de facto, mas as estratégias que nós sabemos que tendem a funcionar dependem também das características individuais das pessoas e, portanto, não há aqui nenhuma fórmula chapa 5 ou nenhum segredo que consiga servir para toda a gente. Agora, acima de tudo, o que é que faz a alta sensibilidade emocional nos relacionamentos? É, por exemplo, a seriedade com que nós damos a tudo. E, portanto, quanto menos sentido de humor ou quanto mais sensível eu sou a tudo que é dito e eu transformo isso num peso significativo de interpretação, ou porque estou muito preocupado com o que pensam de mim, geralmente isso afeta o nosso próprio equilíbrio. E, portanto, se eu permito que as opiniões diferentes das minhas ou que a forma como os outros estão comigo altere de forma significativa a minha percepção individual, o treino de eu conseguir desensibilizar isso é possível e existe, não é? Porque isso é um trabalho intrapessoal. Ou seja, é quase que aquela escolha em que as pessoas, por exemplo, que ficam facilmente ofendidas quando o mundo não encaixa ou não dá o que eles querem, geralmente quando ficam facilmente ofendidas, depois começam a dizer porque o mundo não é bom para mim, porque aquela empresa correu mal, porque depois o meu amigo também desapontou-me, porque depois isto e aquilo, e depois eu vou a 10 empresas e nenhuma recruta, e depois eu passei por 10 entrevistas e ninguém me quis,
e depois vão-se diminuindo cada vez mais, não é? E muito sensibilizados com todas estas experiências que aparentemente são da rejeição, e depois ficam ofendidos, não é? Mas o fator comum às 10, 20 ou 30 experiências é a mesma pessoa. E quando nós começamos a tentar perceber o que é que eu posso fazer com aquilo que eu fiz, eu começo a aprender capacidades em mim que se calhar eu não tinha. E é precisamente eu, quando consigo tirar proveito daquilo que me fez sofrer antes, que eu consigo ganhar a maturidade para não ficar tão sensível ou tão emocional. Então isso dá-me força. Então é graças a tudo que fui rejeitado, maltratado, explorado, tudo correu mal, todos os meus desapontamentos. Se calhar hoje consigo estar muito grato a essas experiências porque elas hoje fazem de mim quem sou. E o facto de eu conseguir perceber isso com gratidão faz com que eu tenha mais sentido de humor e me torne mais responsável, sem desculpas para impedir às tantas aquilo que muitas vezes nós queremos, ou as ambições que temos. Ivone, ainda bem que falaste aqui num tema que é gratidão. Nós, pontualmente, na nossa formação, temos um script em que desafiamos os consultores que estão naquela ação de formação a ligarem a alguém que seja próximo e lerem ou dizerem um script que, basicamente, de uma forma muito sucinta, é mais ou menos isto. Hoje estou aqui numa ação de formação, lembrei-me de ti e só queria dizer-te que te amo muito e que faz muita falta da minha vida. É uma coisa simples. É um script de gratidão. E é impressionante o impacto. Eu estou a dizer isso e estou a ficar arrepiado. Está lá, o impacto. O impacto normalmente meio de linhas que têm a ver com gratidão e que nós não estamos nada habituados, porque estamos muito mais do lado negro, do lado de está mal, está péssimo, a culpa é não sei de quem. E não é só isso, Zé. É a propósito do que estás a dizer e é ótimo teres tocado nisso. Porquê? Porque a maior parte de nós é treinado pela educação, pelo modelo sociocultural, pela educação, pelas características sociais, de estarmos muito preocupados com o que nós queremos. E, portanto, é o que eu preciso. E, portanto, nós geralmente ligamos aos outros porque estamos a precisar de alguma coisa. E o facto de nós termos uma postura muito centrada em nós é o que facilita imenso, por exemplo, sermos pouco empáticos e sermos mais egoístas sem sabermos que o somos. Ou seja, acabamos por ter, muitas vezes, vamos buscar ao mundo apenas um mundo quando nós precisamos do mundo. E o facto é que o mundo vai estar o mundo geralmente está tanto menos disponível para nós, quanto mais eu só recorro ao mundo quando eu preciso. Quanto mais eu estou disponível para o mundo, geralmente o mundo também está mais disponível para nós. E, portanto, quanto mais eu sei acrescentar valor ao outro, mais nós conseguimos também resultados para nós. E isso é o que faz... Aliás, há um estudo que, se vocês forem ver recentemente, foi hoje de manhã que eu publiquei, que é um estudo neurológico que, inclusivamente, mostram que o nosso cérebro, ou seja, a relação entre a função cognitiva de tomar decisões em relação à neurobiologia, a estrutura neurológica está mais preparada para tomar decisões certas quando beneficia os outros. Ou seja, quando nós estamos só a beneficiar a nós, as nossas tomadas de decisão ou escolhas são piores do que quando estamos a beneficiar tipo o nosso grupo, a nossa tribo ou a nossa espécie. Isso, do ponto de vista evolutivo... Uma frase, interrompendo novamente desta forma, que quem dá recebe sempre em dobro. Sim, mas sem a intenção, ou seja, é quase que um instinto de sobrevivência. Porque a nossa natureza humana, nós somos um mamífero, não nos podemos esquecer disso, não é? Por muito que queiramos parecer uns deuses, nós não deixamos de ter um corpo e uma mente e que tenha uma base neurobiológica funcional, não é? E é comum aos cães, aos gatos, aos macacos, etc., não é? E nós temos aqui uma base comum a todos os mamíferos. E o nosso instinto primário é sobrevivência. E a sobrevivência da espécie é tanto melhor quanto mais nós conseguimos proteger uns aos outros. Se eu levar esta base biológica para um funcionamento socioemocional, em termos da nossa integração social, nós vamos, obviamente, ter melhores resultados. E é o que mostra a evidência científica, não é? Esse é um estudo interessantíssimo que saiu na Neuroscience, que mostra claramente isso. Ou seja, as minhas tomadas de decisão são melhores quando eu consigo pensar numa perspectiva do outro e não só de mim.
Aliás, o que é que nos faz tomar também conseguir ver mais escolhas na nossa vida, para conseguirmos melhor decisão e assumirmos a responsabilidade pelas escolhas. É quando nós temos quase que uma visão de helicóptero das opções que temos disponíveis dos nossos problemas para resolver, e quando nós conseguimos levantar a visão e conseguir ver as escolhas, só depois é que passamos ao ato de tomar a decisão. E essa capacidade de visualizar à distância é o que muitas vezes, quando nós conseguimos pôr no lugar do outro, conseguimos ver também a nossa perspectiva. E o problema é esse, é que a maior parte das pessoas, em termos desta articulação lógica, de olharmos para as mesmas coisas, mas de vários pontos de vista, isto é uma dificuldade muito grande e complexa da natureza humana. Nós não somos treinados para isso. A maior parte das pessoas tem graves dificuldades. Não é porque sejam assim, é porque simplesmente não desenvolveram, não treinaram isso. Eu costumo dizer que o psicólogo acaba por ser uma espécie de treinador de pensamentos, de gestor de emoções, para depois a pessoa conseguir tomar os comportamentos que é preciso para provocar novas memórias e criar novas experiências. Aliás, ao contrário, criar novas experiências e depois criar novas memórias. Porque nós mudamos pelo que fazemos. É preciso executar os comportamentos que se traduzem em respostas emocionais positivas para eu conseguir depois pensar melhor e tirar melhores conclusões de mim, porque estou a tomar melhores decisões. E este mecanismo é muito objetivo, não é nada de subjetivo. Isto não são opiniões, não é? Ainda ontem veio aqui alguém à consulta, uma pessoa muito cética, não é? Eu só vim cá porque até parece que isto de falar muda alguém, não é? Eu acho que isto não serve para nada. Você tem que mudar é uns comprimidos, não é? Que esta é a lógica de muita gente quando fala em termos de saúde mental. E a lógica aqui é muito simples. Portanto, o que nos causou o dano de nós ficarmos mais agitados, ansiosos, deprimidos, perturbados, zangados com a vida, ou o que foi, é o que nos aconteceu. E o que nos aconteceu tem a ver com os comportamentos e as circunstâncias que a vida nos deu. Geralmente, aquilo que nos acontece tem a ver com as pessoas que nós encontramos nestas interações de contexto. E geralmente, portanto, se são os contextos e as pessoas e aquilo que eu pensei, senti e fiz que me levou geralmente àquela fase, porque é que não eu uso exatamente a mesma coisa, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto e aquilo que eu faço, em contextos novos e com pessoas diferentes, para sair exatamente daí? Porque eu, ao fazer esse percurso, esse processo, eu vou conseguir desenvolver em mim competências de resiliência para enfrentar as adversidades que eu antes tinha. E é por isso que antes eu fazia um drama de certos problemas que hoje vejo que afinal era uma água com açúcar. Porque problemas a sério são agora. Eu estou a ouvir naturalmente muito interessado como sempre, mas depois eu acredito que na nossa plateia terão algumas perguntas do género. Ok, tudo isso é muito bonito, eu até acredito que os psicólogos são programadores ou reprogramadores da centralina humana, do cérebro, não é? Exato. Ok, eu vou lá, tenho uma conversa com um especialista, e o que é que ele muda, o que é que ele consegue mudar, dá-me algumas ferramentas para eu poder mudar, automudar-me, o que é que se passa? Então, ainda há esse estigma de psicologia, eu sou mau psicólogo. Não, é um estigma triste e infeliz que faz muitas vezes a pessoa manter os problemas que tem na vida simplesmente porque não sabe articulá-los de maneira diferente para sentir de maneira diferente. Por exemplo, quando alguém vem com esse ceticismo, não é? E que acha que é preciso ver alguma coisa para nós mudarmos, imagina que nós vamos a um shopping. Tu vais a um shopping comigo, vamos tomar um café, sentamos lá na praça da alimentação, a carteira cai-te ao chão e tu não te apercebes. Se a carteira te cai ao chão e não te apercebes e nós vamos embora, a meio do caminho tu dizes, meu Deus, a minha carteira. A nossa conversa agradável que estavas a ter e estavas a ouvir, tu no momento em que te apercebes que perdeste a carteira, tu já não me consegues ouvir em condições, pois não? Portanto, a tua capacidade auditiva, em termos de percepção, piorou, porque o teu foco nesse momento já não é estar com a atenção focada em mim, mas sim na tua necessidade de encontrar a carteira. Então, apesar de estarmos exatamente no mesmo contexto e eu estou ao teu lado, tu estás a ouvir pior nesse momento. Nós, entretanto, vamos para trás, vamos à zona onde nós estávamos sentados e no momento em que tu vês a carteira debaixo da cadeira, naquele momento tu olhas para a tua carteira e sentes as tuas tripas irem abaixo e virem acima, não é? E, portanto, eu olhei para a mesma carteira e não tive essa resposta. E, portanto, a tua resposta física, em termos fisiológicos, foi provocada por quê? Se nós vimos exatamente o mesmo estímulo,
Só que a tua resposta foi diferente da minha, porque a tua tem um significado emocional que ativou o teu sistema límbico, que fez com que depois, em termos de percepção consciente da narrativa do teu pensamento, tu percebeste que o que estava em falha deixou de estar e finalmente não foi roubado. E, portanto, o valor do que tu estavas à procura, tu encontraste e nesse momento o teu corpo responde. Ninguém te injetou nada no braço, nem na veia, não é? Para tu teres, nem te pôs nada debaixo da língua, para tu teres uma resposta fisiológica associada àquela percepção. O que faz a psicologia é isto, é eu conseguir, não com este impacto dramático poderoso de perder a carteira, não é? Mas conseguir, através de uma articulação da narrativa, da maneira como a pessoa interpreta os seus problemas, consiga vê-los numa perspectiva muito mais bonita, ou muito mais eficiente, ou muito mais resiliente, do que a perspectiva do lado da vulnerabilidade. E é essa forma de tornar mais leve as emoções que faz com que a pessoa se sinta menos pesada e consiga transformar, por exemplo, o desespero em raiva, porque a raiva leva à ação e se for focada, a raiva é uma emoção muito boa. Enquanto que o desespero não, porque o desespero afunda e a raiva não. Portanto, se isto for bem gerido, a pessoa depois tem novos comportamentos. Se eu tenho novos comportamentos, sinto a superar aquilo que eu me estava a sentir mal. Se eu supero aquilo que eu me propus, fico mais realizado. Se estou mais realizado, tenho mais valor. Se tenho mais valor, gosto mais de mim. Se gosto mais de mim, faço mais coisas. A motivação aumenta. E acabamos por criar uma engrenagem, tudo simplesmente porque passamos a gerir melhor o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Ou seja, um sorriso por dia não sabe bem o que ele faria. Exatamente, não é? Ou uma boa capacidade, uma boa conversa por dia não sabe bem o que fazia, porque o problema das pessoas é que não conseguem ou inibem-se demasiado de falar sobre as coisas mais íntimas e pessoais da sua vida. Porque falar do sol, da chuva, da política, não, da política também não, do jornal, por aí fora. Exato, não é? Mas tudo isso, não é? E depois estas questões das crenças ou dos valores ou das ideias que são comuns e aceitos no grupo da sociedade, não é? Só o facto de acharmos que estamos a pensar diferente, nós já achamos que estamos errados. Ou seja, só porque o grupo ou todos estão a pensar de certa maneira. E só porque eu estou a pensar diferente, então eu não vou dizer o que penso. Porquê? Porque depois vou ser excluído. Então eu estou a dizer que eu tenho menos valor do que os outros. Ou do que a média, por exemplo. Não é? Só porque eu estou a pensar diferente. Evandro, já agora também que falaste do pensar diferente e o medo de ser excluído. Na atual conjuntura, no atual cenário das empresas, no atual ecossistema das empresas, muitas vezes o pensar diferente, o ser mais empreendedor, não poderá ser um grande risco. O que é que faz ser um grande risco no meio sendo empreendedor? São o tipo de pessoas que temos à volta. Quer dizer, vou dar um exemplo. Sei lá, no tempo, por exemplo, dos nossos avós, não é? Quando nós falávamos em arranjar emprego, vou montar uma empresa. Meu Deus, filhinho, tu não vais fazer isso. Eu vou falar ali com o senhor da Câmara Municipal para ver se te dá um empregozinho estável e ficas lá até à reforma. Tu vais agora meter-te num negócio desse, vais-te endividar para a vida. Não é? Aparecia logo uma cacetada social, não é? Em tudo que era empreendedorismo. Por isso é que nós somos muito bons, nós somos bons empregados, geralmente temos muitas dificuldades em ser seguros na função de líderes. Não é? Os portugueses pelo mundo inteiro são ótimos colaboradores, são ótimos prestadores de serviços, mas para cumprir e para serem orientados, etc. Porque quando têm o poder na mão, nós geralmente aí começamos a patinar. E a patinagem tem a ver com essas inseguranças pessoais de nós olharmos para a forma como temos esse poder na mão e o medo de falhar. E o medo de falhar, por exemplo, um empresário que em Portugal monta uma empresa e falhou, ele a seguir já acha que é um falhado para a vida. Não é? Quer dizer, eu estudei nos Estados Unidos e um americano, sei lá, já teve para aí 4 empresas que faliram. E se calhar o banco vai dar mais dinheiro emprestado agora porque ele já percebeu, já aprendeu a lição. Portanto, ele agora à quinta, de certeza que já sabe, não vai cometer os mesmos erros. Portanto, este homem é um vencedor, ele está a continuar a tentar. Enquanto que aqui, se calhar, eu tentei uma vez, há 20 anos, montar uma empresa, ela faliu e se calhar, às tantas hoje, a família, os amigos ou alguém ia estar a dizer tu nunca das para empresário, então tu há 20 anos, não é? E foi a única vez que eu tentei na vida, não é? E quanto mais eu tento, mais eu consigo. E esse é o problema da maior parte das pessoas, é que querem ser bem-sucedidas logo à primeira. E aquilo que é a característica típica do empreendedor é o ganhar. Portanto,
Há alguém que está com os micros ligados, tem que desligar os micros. Pode ser uma percepção minha ou não. É de mim ou a maior parte das lideranças não tem grande sentido de humor? Eu tenho esta percepção, sobretudo em Portugal, com exceção do Nelson Pinto da Costa, não há muitas lideranças com sentido de humor apurado, pelo contrário. O que é que tu achas sobre isto? Nós temos um modelo social primeiro é um país pequeno e depois temos um modelo social muito uniforme, muito homogéneo. E isto faz com que o pensar diferente ou tentar gerir de maneira diferente também seja interpretado por muitos empresários como algo errado ou menos exigente. Porque há empresários que confundem sentido de humor com menor exigência. Mas eu costumo dizer que... Exato, é uma bandalheira, é uma coisa má. E isso não pode ser dessa maneira, porque o sentido do humor traz mais à vontade. Se traz mais à vontade, as pessoas partilham mais quem são. Quanto mais formal ou mais medo eu crio numa estrutura empresarial, mais as pessoas fazem o que eu digo para elas fazerem, mas eu não sei quem elas são. E esse é um grande problema do modelo empresarial quando ele é formal, hierárquico e amedrontado. Porque se eu crio esta estrutura de que é difícil falar comigo, de que para falar comigo tem que ter quase que um pedido formal, ou eu, para quando for falar com as pessoas, parece que é só para chamar a atenção. Está lá em cima, eu estou cá em baixo... Sim. Mas espera aí, a hierarquia não deixa de ser importante. É importante existir a hierarquia porque quando é preciso tomar uma decisão final, alguém tem que tomar uma decisão. E, portanto, quando começam todos a querer mandar e todos a tomar as decisões, vai haver bagunça de certeza. Agora, a melhor decisão é aquela em que as pessoas, apesar de saberem que há uma hierarquia, conseguem ter aquelas linhas que separam essa hierarquia, mas conseguem flexibilizar a maneira como ouvem e como são transparentes nas suas dinâmicas. E essa flexibilidade dentro de um sistema, ao nível dos processos hierárquicos, na maneira como a comunicação surge, é sempre facilitada se eu tiver sentido de humor. E o sentido de humor faz com que tu possas ser mais verdadeiro a dizer-me a verdade que tu pensas a brincar. E o facto de eu saber que estás-me a dizer aqui uma dica, provavelmente eu vou recebê-la com muito mais agrado, mesmo que seja diferente daquela que eu penso. E o facto de eu aceitar a tua diferença em relação à minha, faz com que tu percebas que não há um problema tu comunicares algo que eu sabes que eu não concordo, ou que eu não sei que eu não concordo, ou que não encaixe naquilo que eu penso. Mas o facto de tu expandires esse território, porque eu geralmente sei e conheço aquilo que é o meu mundo. E é por isso que quando eu falo com alguém, geralmente alguém vai sempre acrescentar valor se eu estiver atento ao que essa pessoa vai dizer. Ou seja, os outros acrescentam sempre. Porque há sempre histórias de vida, há sempre experiências, há sempre conhecimento, há sempre ganhos que eu tenho se eu estiver disponível para ouvir. O problema é que as pessoas hoje, muitas vezes nas empresas, ao serem muito formais, estão juntas para dizer ao outro o que querem dizer, mas não estão muitas vezes disponíveis para ouvir o que o outro quer dizer. E andamos quase que a competir. O silêncio diz tudo. Exato. E eu vou fazer assim uma pergunta um bocado chocante. Olha, dou-te um exemplo, deixa-me só dar-te um exemplo. Aqui há tempos, numa empresa, havia duas pessoas que se davam mal. Portanto, eram duas pessoas muito competentes em dois departamentos diferentes e a empresa precisava deles com pão para a boca. Portanto, são pessoas altamente competentes. Mas quase que são dois galos do mesmo galinheiro. E, portanto, quando nós temos personalidades que são bons líderes, mas geralmente quando pomos esses líderes a trabalhar mais perto, geralmente aquilo dá sempre alguns conflitos. Mas os conflitos, se forem bem aproveitados, eles evoluem o sistema. O facto de eu ter uma discussão contigo de pontos de vista diferentes, isso não significa que eu estou zangado ou ofendido contigo. Ao contrário do que muita gente pensa. Não é? E não é pelo facto de estamos a defender pontos de vista diferentes e estamos até efusivos a defender a nossa narrativa e a nossa articulação. Isto não significa que eu gosto menos de ti só porque não estou a concordar contigo. E o problema é que as pessoas confundem a parte emocional, que é o gostar ou não gostar de alguém, de acordo com a parte da narrativa, da lógica do pensamento. E só porque eu estou a pensar diferente, já gosto menos de ti. Quando estás a pensar igual, então já gosto de ti. Então, esta forma de estar não é nada saudável, porque acaba por distorcer completamente a maneira como nós acabamos por funcionar em equipa. Então, eu tinha esses dois diretores de departamento e eles
estavam tipo, com argumentos diferentes e às turras, numa perspectiva mais imatura de funcionamento da empresa. Então, chamaram um cirurgião de comportamento, não é? Lá fui eu, com a minha bata. E chego à empresa, falo com um, falo com outro, tento perceber o porquê que estão em conflito, tento ver isto, não é? Entendemos, não é? Numa ótica de ouvir, não é? Porque é o que as pessoas pensam, vão falar com um psicólogo ou com um coach, aliás, com as empresas têm que ser coaches, que não sou psicólogo. Psicólogo é para os malucos nas empresas, é assim que o pessoal pensa, não é? Mas pronto, chega o coach Ivandro, não é? Eu ouço ali muito e o pessoal diz, pronto, já me sinto melhor, não é? E eu disse, não, mas o meu trabalho não acabou, não é? Porque as pessoas acham que ir ao psicólogo ou falar com um psicólogo é para o desabafo. Já me sinto melhor, já consegui aliviar a pressão, não é? Eu digo, olha, para aliviar a pressão ou para sentir melhor, fala com o padre, marca o número de telefone ao calhas, alguém vai ouvir e nem sequer gasta dinheiro, não tem que falar comigo para desabafar. O psicólogo é alguém que sabe o que fazer com o que é desabafado. Aí é que começa o meu trabalho. O meu trabalho começa com o que é desabafado. Aí é que eu vou ajudar e vou começar a trabalhar. E quando é que acaba o teu trabalho? O meu trabalho acaba quando começa a responsabilidade da pessoa. Não é? Isso porque é mensurável? eu não É mensurável? Há standards para medir, ok, já está no ponto... É claramente mensurável e é altamente transparente o momento a partir do qual eu consigo medir isso. É quando a pessoa começa a achar que tem que ser eu a fazer, ou tem que ser eu ou o mundo a fazer algo que ela pode fazer. Nesse momento eu digo à pessoa não, porque se eu faço aquilo que pode fazer, eu estou a provocar uma dependência de mim quando a capacidade existe desse lado. E, portanto, eu não quero essa responsabilidade do meu lado, eu não quero esse poder de achar, da pessoa achar que a solução sou eu, porque eu não sou solução para ninguém. Eu sou o Mourinho, mas a pessoa tem que ser o Ronaldo. Ou seja, um bocadinho essa lógica. Não dar o peixe, mas dar a cana e ensinar a pescar, não é? Claro, é dar a cana, como é que se tira o barco da praia para levá-lo para o mar mesmo, não tens que ser tu a levar para o mar também. É fazer esse trajeto todo. E esses dois diretores, não é? Muito complicados um com o outro, ali meio às turras, e chega a uma altura, conseguimos evoluir o processo, umas 8, 10 sessões mais ou menos, e depois dei alta, não é? Porque eles passaram a funcionar sozinhos. E entretanto, qual foi o momento de mudança foi quando a transparência entre os dois foi a seguinte, foi algo do género. Olha, sabes, Zé, eu já percebi que tu és bom no que fazes, eu sou bom no que faço. Mas também já percebi que eu não quero ir às tuas festas de aniversário, nem quero que tu venhas aos meus churrascos. E, portanto, vamos ter que saber trabalhar juntos, pá. E, portanto, eu vou precisar que tu faças isto, eu faço isto, vamos manter a nossa maneira de estar a trabalhar desta maneira, pá, e vamos deixar destas tretas, andarmos aqui nos corredores à vez, a entrarmos e a fechar a porta um ao outro. Não, vamos deixar destas coisas. E o facto de falarem disto resolveu-lhes a tensão. Porquê? Porque sabem que há uma linha a partir da qual não querem entrar, porque não vale a pena, é completamente inútil, é desnecessário, não é? Só que eu tenho que ter duas pessoas competentes e maduras para conseguirem ter este diálogo sem se sentirem zangados ou ofendidos. Porque hoje em dia o que nós reparamos é que a sociedade e todas as pessoas que não concordam connosco, geralmente o mundo está um vidrinho e sente-se logo ofendido. E isto é mau, é muito mau em termos sociais. Nós temos regularmente formação sobre inteligência emocional e sobre DISC, etc. E percebemos claramente, mas a maior parte de nós percebemos, que cada pessoa tem o seu perfil e por ter o seu perfil também é expectável que tenha um comportamento diferenciado de pessoa para pessoa. E nós, enquanto profissionais, devemos ao máximo ajustar-nos a esse perfil para conseguir levar a pessoa para o caminho que nós desejamos com o mínimo desconforto possível. Nesta coisa do humor, isso mistura-se com o humor, não se mistura, ou seja, poderá haver aqui perfis que não encarem o humor de forma, na sua plenitude, enquanto coisa boa. O que é que tu podes dizer sobre isso? Mas o humor como assim? O chamado palhaço, para dar um exemplo. Aquela pessoa que usa o humor, mas não tem jeito para o usar. Tem uma ferramenta que não domina. Então não é genuíno. Então não é genuíno, não é? Porque geralmente a pessoa bem humorada, o sentido do humor é muito natural nela. Só que eu não vou treinar, eu não vou estar com clientes a sério a treinar a competência que eu quero desenvolver. Se calhar eu tenho que fazer algumas simulações e fazer algumas figuras tristes junto de algumas pessoas que eu não tenho impacto. E por isso é que é preciso saber escolher os contextos, não é? Vamos para uma coisa simples. Se as pessoas dizem, eu não consigo...
eu tentei namorar com a Maria, com a Rita, com a Josefina, com a Umbelina, com a Dalgina, etc. E nenhuma correu bem, não é? Quer dizer, o fator comum às mesmas tentativas é a mesma pessoa. Não é? Então, o que é que ele aprendeu com aquelas experiências em vez de dizer que é um falhado, não é? Nós temos sempre que aprender com a experiência. E se calhar a abordagem, o modo, a maneira como a pessoa faz é igual em todas, por isso é que correu mal em todas. Portanto, a responsabilidade é dele, não é sempre o defeito ou o problema do outro, não é? E a pessoa, quanto mais se responsabiliza das suas dificuldades ou dos seus problemas e se deixa de desculpas, geralmente nós começamos a ter muito mais capacidade de enfrentar os problemas. Porque a desculpa, de um ponto de vista desenvolvimental, é um escape. Não é? Alguém vai mais longe do que eu. Ele foi mais longe porque teve uma cunha. E o facto de eu não saber e não ter nenhuma informação, mas ter esta lógica da minha narrativa, do pensamento, faz com que, em termos emocionais, eu sinta um alívio. Porque foi a cunha, não teve a ver com a minha incapacidade de ter às tantas feito tanto esforço como ele. Porque a pessoa não vai dizer, olha, ele foi mais longe do que eu. Pois, eu realmente se calhar não estudei, se calhar não me dediquei o suficiente, fiquei a ver séries a mais à noite, se calhar não fui fazer as abordagens suficientes nos telefonemas, não fui aos momentos de networking suficientes. Ou seja, em vez da pessoa se responsabilizar por aquilo que a fez, por exemplo, ser menos bem-sucedida quando se compara com alguém, a pessoa arranja desculpas externas para justificar aquilo que não conseguiu. Eu também, há 20 anos atrás, eu também, se quisesse, teria estudado e tinha tirado um curso. E eu é que não quis. Não é? Há 20 anos, não é? Bem, e para mim há dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que eu de manhã digo bom dia e do outro lado fez um sorriso rasgado, bom dia, está tudo bem. E aquelas pessoas que uma pessoa diz bom dia e do outro lado diz já estás a começar, que é aquele tipo de reação ao ataque. Como é que se pode lidar com pessoas com esse perfil mais, digamos, agressivo? Por um lado, pode ser mais brasileiros à volta, porque eles, quer sejam bem-humorados, quer não, vão-te dizer sempre bom dia, meu amigo, tudo bom com você? E vão estar sempre muito mais... bem rodeados. Exatamente. Exatamente. Portanto, é logo por aí. Porque, culturalmente, nós somos um povo mais taciturno, mais fechado, não é? É difícil nós mostrarmos bom humor. Aliás, e isto é de tal forma enraizado ao longo dos séculos, quando lemos a história, e é por isso que é das maiores falhas que hoje em dia não se passa, porque a informação é de tal ordem rápida que não há tempo para as pessoas aprofundarem, exceto se escolherem aprofundar. Ao longo dos séculos, o estado de humor positivo e as coisas boas que a vida traz foi sempre uma característica muito atrofiada por questões religiosas e por questões das monarquias do rei espanhol e do rei português se terem juntado e andarem a perseguir sinais exteriores de riqueza. Depois veio a Inquisição, porque quem sabia pensar em condições geralmente era bruxo e tinham que ser mortos em público para causar o medo de saber pensar e pôr em causa o padrão. E, portanto, tudo que tinha a ver com estas estruturas culturais, ou esta lógica cultural, está impregnada. E depois a seguir o Salazar, e, portanto, nós somos a segunda, terceira geração que existe agora, depois deste registro de 4 ou 5 séculos de atrofiamento do lado bom. E é por isso que nós, e depois os fatores também da religião, porque a religião também tem uma componente muito castradora do prazer e das coisas boas que a vida pode dar. E, portanto, eu acabo por ter aqui uma componente muito estrutural que faz com que a pessoa, por exemplo, considere que existe destino. Não é? E a ideia de que existe destino, de um ponto de vista científico, não faz muito sentido, porque se eu hoje sou o resultado daquilo que foram as minhas experiências até ontem, se calhar hoje, se eu tiver novas e melhores experiências, eu amanhã tenho novas memórias. E, portanto, eu consigo oferecer a mim próprio novas memórias precisamente porque eu posso escolher fazer diferente hoje. A ideia de que eu tenho algo destinado é algo que nos bloqueia e nos torna muito mais passivos a responsabilizar pelas mudanças que queremos fazer. Porque se eu tenho um destino, se calhar as coisas já estão traçadas, e se estão traçadas, eu se calhar acabo por me acomodar muito mais às circunstâncias de vida que tenho. E é por isso que nós nos conformamos cedo demais na vida. E há um padrão social muito esperado nosso, que é, quando a vida está a correr bem, o que é que toda a gente começa a pensar? Espera aí, não te entregues, cuidado, olha que isto não é vida, te vê lá, isto está a ser bom demais, vai-te acontecer alguma, não é? Porquê? Porque nós quase que transformamos a experiência boa de vida numa inibição. E a experiência boa de vida é uma emoção.
não é? O teu prato favorito é bom porque estás a saboreá-lo e graças a Deus ele vai terminar. Porque se tivesses que o comer 365 dias por ano, de manhã, tarde e à noite, era ração, não é? Portanto, as coisas boas na vida têm que terminar obrigatoriamente, tal como as coisas más também terminam. E, portanto, se tudo são emoções, se eu não me entrego às coisas boas para eu viver e experienciar esse lado bom, a única coisa que me absorve e que me dá pancada de uma forma sem eu escolher são as coisas más. Então eu acabo por ter muito mais facilidade em abraçar o mundo negativo e tenho muito mais inibição em abraçar o mundo positivo. Isto faz com que depois tenha uma tendência para o pessimismo e a ver o copo meio vazio. E se eu tenho uma tendência para ver o copo meio vazio, geralmente eu fico mais... arranjo mais desculpas para justificar a minha irresponsabilidade de não pegar em mim com aquilo que eu sou neste momento para construir valor. E se calhar eu, quando consigo fazer isto, me deixo destes grilhões sociais que muitas vezes nos mantêm nesta estrutura, eu acabo por conseguir construir muito mais valor para o meu futuro e se calhar chego mais cedo, ou pelo menos consigo chegar mais tarde àquilo que eu sonhava e idealizava para mim. Só que as pessoas o que é que fazem? Aos 18 querem mudar o mundo, aos 38 querem mudar o país, aos 48 querem mudar a cidade e aos 65 estão a mudar os móveis em casa porque a sala fica melhor com a cómoda do outro lado e com... E são estes processos que, em vez de mudarem os processos, mudam as ambições ou os sonhos. Então, abdicam dos sonhos mantendo os mesmos processos, quando nós temos é que mudar os processos mantendo os sonhos. Ou seja, falando aqui, puxando um bocadinho para o negócio, eu para atingir um objetivo, eu tenho claramente que mudar as minhas rotinas, os meus processos, de uma forma geral. Exatamente. Fazer experiências, porque se calhar as minhas características com determinado tipo de cliente funcionam bem para conseguir melhores resultados, mas com outros clientes, se calhar temos que fazer outro tipo de abordagens. E o facto de eu ser flexível na minha forma de trabalhar faz com que eu me torne mais competente do que eu achar que a culpa é sempre do cliente, ou o cliente não está interessado, ou isto ou aquilo. E, portanto, quanto mais eu sei flexibilizar as minhas características, não é deixar de ser quem somos, atenção, é eu saber flexibilizar as minhas características, mais eu consigo depois adaptar-me àquilo que o mercado procura. E se eu conseguir ser flexível, é como o Ronaldo, vai gingando com a bola aí, faz a rivienga e faz o golo. E a mudança naturalmente causa dor, e portanto contem com dor para que a coisa aconteça, não é? É normal. Sem dor não há valor, não é? Quer dizer, o que nós conquistamos por sacrifício dá muito mais valor na vida, não é? O que é dado, quer dizer... Tinha aqui duas perguntas e duas frases, que uma das assim dizendo, então estamos a passar uma espécie de revolução mental. Estamos a passar, ok, sim. Isso é a primeira, e a segunda é do Hélder Falcão, dizendo como é que podemos ajudar o cliente a melhorar o seu estado de humor rapidamente para entrar na nossa onda, na nossa frequência. Se é que há algum tipo de truques, dicas? Pois, a revolução mental não me parece, porque para haver revolução mental nós temos de ter pessoas muito mais maduras e disponíveis para o diálogo e não tão fragilmente ofendidas quando se pensa diferente delas. E, portanto, eu acho que aí as coisas têm que melhorar bastante de uma forma significativa. E isso tem a ver muito com esta onda social de nós termos medo de assumir as nossas características individuais. E nós nunca vamos ter maturidade suficiente de um ponto de vista individual se nós temos medo de termos opiniões diferentes uns dos outros para amadurecê-las em conjunto. E isso é o que faz criarmos um sistema, é o que nós fazemos nas famílias. A família funciona e nós gostamos de estar naquele grupo quando uma família consegue criar uma harmonia de comunicação por forma a que consiga haver uma lógica comum a todos. Se nós não fazemos isso em termos de estrutura social, nós vamos ter a sociedade toda fragmentada, e infelizmente é o que acontece por causa destas divisões que começam a haver preto e branco em termos políticos e em termos sociais, que depois faz com que, se tu pensas como eu, estás no meu grupo. Se não pensas como eu, já estás fora e já estás todo errado e já estás rejeitado. E quer dizer, quando se fazem, por exemplo, investigações na área da psicologia política, é engraçado ver que é muito mais aquilo que nos une do que aquilo que nos afasta. Não é? Só que depois as pessoas pegam numa exceção, não é? E pegam naquela exceção e definem todos, só porque pensamos de maneira diferente. E isso é um traço típico de imaturidade. Quando não há capacidade de comunicação, as pessoas são sempre mais imaturas do que as pessoas que sabem conversar e que sabem articular bem as lógicas diferentes de cada um.
A segunda, como é que ajudamos os clientes a entrarem na nossa frequência? Se calhar não têm que fazer o cliente entrar na nossa frequência. A nível do humor. Mas compete muito mais a quem está no lado do interesse de dar, adaptar-se ao cliente. E, portanto, a lógica é, se o conhecimento e o know-how está comigo, compete muito mais a mim adaptar-me àquilo que é a pessoa que está à minha frente do que a pessoa que está à minha frente encaixar em mim. Portanto, e isso é que acrescenta valor ao outro. É a mesma coisa que estamos aqui a falar e eu agora digo, Zé, olha, se não te importas, eu preparei aqui uns textos que eu escrevi para mostrar o quanto eu sei da minha vida e o quanto eu sei de ciência para tu aprenderes comigo. Portanto, eu vou-te ler, está bem? E se eu estivesse aqui a falar isto durante uma hora, tu chegavas ao final, era uma seca, e é como aquelas comunicações que vão, por exemplo, à televisão ou à RTP, não é? Em que vai para lá uns profissionais que dizem umas coisas muito fixes e no final não serviu ninguém. E, portanto, se o meu conhecimento não serve, ou se aquilo que eu sei fazer ou aquilo que eu quero vender não serve o outro, não acrescenta valor ao outro, eu vou ter muito mais incompetência e fragilidade e não vou conseguir ser tão bem sucedido. E depois, se eu não percebo isso, eu vou dizer que a culpa é sempre do mercado ou é do cliente. E nós vemos que haja mercado ou não, há uns que vão conseguir sempre vender, por exemplo, casas e outros não. E essas variações têm a ver muito com a maneira como cada um se descobre no meio das dificuldades. Porque é um privilégio nós termos problemas. Porque se eu souber dar um significado aos problemas, eu cresço com eles. Então eu fico muito mais maduro. E se calhar eu vou evitar futuros problemas, porque de um ponto de vista evolutivo, o problema deu-me uma mensagem que eu aprendi para conseguir mudar mais tarde. Essa é a grande vantagem da consciência, não é? Aliás, a nossa natureza humana evoluiu graças a isso, porque surgiu consciência e temos memória. A memória e a consciência servem para evoluir. Um bom exemplo disso, quando as pessoas, por exemplo, estão muito em baixo ou desorganizadas, dizem, a minha cabeça está sempre à roda, só penso em coisas negativas, estou sempre à volta destes problemas. É isto que todos nós dizemos quando estamos um bocadinho mais perturbados. E porquê é que nós fazemos isto? Porque, de um ponto de vista evolutivo, o nosso corpo está-nos a ajudar. Ele está a dizer, olha, estás a ver, pá, tu que aí que estás com o armazém por resolver isto, eu vou-te obrigar a pensar até tu arranjar soluções. Porque enquanto tu não arranjas soluções, eu vou-te obrigar a pensar. É uma forma de nos contribuir para criar soluções. Mas como nós não saímos muitas vezes daquele prisma de interpretação, a solução não aparece, porque nós não flexibilizamos a lógica. E é por isso que conversar com alguém que nos ajuda a ser verdadeiros e transparentes nessa articulação, nós conseguimos ouvir pontos de vista diferentes, que depois nos faz amadurecer a melhor decisão e depois há momentos eureka que dizemos, olha, agora sim, acho que já sei para onde é que eu devo ir ou fazer, ou testar, ou treinar, etc. Portanto, são estas estratégias, não é? Que depois depende das características de cada um, que permite mudar. Ora bem, eu estaria aqui a tarde toda nesta conversa fantástica, que não temos tempo, porque normalmente o timing que nos dão para essa Pois não, já tenho o meu próximo empresário que vai fazer uma sessão de coaching, não é? Já está à espera. Oi, doutor, aí, estou à sua espera, por favor, entra, por favor, que eu estou precisando de você. Algumas perguntas finais. Eu sei que tens tido mais trabalho do que nunca. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que o mundo está cada vez mais imaturo e cada vez está com mais dificuldades em lidar com as emoções, ou pelo contrário, está cada vez mais consciente da sua imaturidade e está a fazer qualquer coisa para mudar isso? É literalmente isso. É literalmente, está mais maduro, está mais responsável, está mais ambicioso, quer ser melhor do que é. E isso é bom as pessoas quererem ser melhores do que são, porque falas evoluir, falas andar para a frente, falas chegar a uma melhor versão delas próprias, conseguirem dar um significado diferente aos problemas e à vida que têm. E quando nós realmente fazemos isso, temos mais paz com o passado e conseguimos construir melhor o futuro. E isso é essencial. E eu deixava-vos com esta frase fantástica, ter mais paz com o passado e construir um futuro melhor, com mais sucesso e mais tranquilo. Foi mais uma fantástica talk do professor Dr. Ivandro Monteiro. Um agradecimento enorme. Já agora aproveito para vos dizer que o Ivandro montou uma nova clínica, que não sei se já está aberta, está nova. Mudamos instalações, não é nova clínica, era empresas, é de longa data, não é? Há 20 anos que trabalho e estamos a melhorar isto cada vez mais. A equipa tem crescido, já somos
7 psiquiatras, 6 psicólogos, ortopedista, clínico geral, nutricionista, toda uma série de especialidades para abraçar a pessoa e tirarmos todas as desculpas para ela perceber que a culpa é dela ou a responsabilidade é dela. E, portanto, se olhem para os psicólogos não como médicos, mas como consultores, como coaches, que é um bocadinho assim... Exatamente. É o coach Ivandro, esteja à vontade, esse coach Ivandro, os títulos não à vontade. E podem, obviamente, ajudar-vos muito a potenciar o vosso lado melhor e serem a melhor versão de vocês próprios. Obrigado a todos. É na Júlio Diniz. Já agora, se quiserem saber, é na rua Júlio Diniz, ali antes da escola, naquele prédio espelhado, no quinto andar, virado para sul. Temos ali a vista do Rio e de Gaia, por aí fora. Será um gosto. Não deixem de fazer lá uma visita. Obrigado a todos pela vossa... E tens que vir cá tu também, Zé. Tens que vir cá tu também, que ainda não vieste ver aqui a parte nova. Foi agora em agosto que abrimos. Menos nutricionismo que eu não preciso. Ivan, muito obrigado. Eu sei que foi um gosto. É muito curto. Muito obrigado por mais esta generosa oferta ao Grupo KW Alpha. Um grande abraço e até breve. Obrigado e um grande abraço também para todos. Adeus e obrigado, Zé. Obrigado a todos. Deus. Já agora eu vou contar de férias. Ei, maravilha. Um abraço, Ivandro. Muito bom, parabéns, fantástico. Obrigado. Foi muito bom. Muito obrigada. Tchau. Vou para o meu freguês, tenho que ir. Tchau.